Bom, então, como vai funcionar esse circuito? Ele é semelhante ao anterior, só que cuidado que essa unidade de controle ela não leva só em consideração qual é a função que está sendo executada, mas também o ciclo de clock dela. E nos dois primeiros ciclos de clock a gente nem sabe qual é a instrução que a gente está executando. Então, olha só. Primeiro, a gente tem o primeiro ciclo de clock. O PC vem para cá e ele vai ser somado com 4. Esse valor ele é somado aqui e o dado ele é armazenado aqui em ALU-OUT. No próximo ciclo de clock, ele já pode vir automaticamente para cá e atualizar o PC. Para isso acontecer, o sinal de controle PCWrite precisa estar 1 para habilitar a escrita nele. Então a gente faz a soma. Uma pequena diferença, né? Como ele vai salvar nesse registrador, no próximo ciclo de clock ele vem para cá. Então a atualização efetiva do PC vai acontecer no próximo. Ao mesmo tempo, o PC ele vem para cá e a instrução vem para cá. E é armazenada aqui. E a gente tem o sinal IR-Write para salvar a instrução atual aqui. Segundo ciclo de clock, a gente vai fazer o quê? A leitura dos dois registradores em A e B. E a gente também vai ter, ao mesmo tempo, o cálculo do endereço de desvio. O ALU-OUT vem para cá. O cálculo do endereço de desvio a gente vai pegar o PC de novo. E, ao mesmo tempo, a gente vai pegar o dado já está aqui da instrução, a gente vai pegar o imediato, estendido, deslocado e vem para cá. Então a gente faz a soma, grava em ALU-OUT o resultado. Terceiro ciclo de clock. Se for uma operação do tipo R, a gente vai fazer a soma aqui dos dois registradores e salva aqui. Se for uma instrução do tipo branch, a gente vai pegar os dois registradores, comparar. Aí ele vai ter esse sinal 0 aqui, ó. Esse sinal 0, ele vai comparar também, a unidade de controle vai ligar isso aqui com 1, que é um branch condicional nesse ciclo, e se for 0 os dois, aqui vem 1, e ele atualiza o PC. Com qual endereço? Com o endereço que estava aqui no ALU-OUT no ciclo anterior. Então ele atualiza de novo, ele atualiza no PC mais 4, depois no endereço de desvio se desviar no terceiro ciclo. Se for uma load ou store, ele vai pegar o endereço de A e vai somar com o imediato estendido, sem deslocar. Desculpa, para cá, né? Sem deslocar. Somou, gravou o endereço aqui. Quarto ciclo de clock. Branch acabou. A soma, ela vai pegar o soma não, tipo R, vai pegar o resultado que está aqui e jogar no write data. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar o R aqui, né? Daqui RT e vai salvar no RT. E a instrução tipo store, o dado vem daqui. Esse dado aqui, na verdade, é um endereço. Ele pega o endereço de memória. Ao mesmo tempo, o registrador RT que a gente tinha lido, ele vem aqui para ser salvo na memória. A instrução do tipo load, o endereço também vem para cá. E aí o dado lido vem para cá para o Memory Data Register. No quinto ciclo, todas as instruções menos a load acabou. O que a load faz? Vem para cá e grava no RT. E assim acaba o processamento. E aqui tem mais uma instrução agora, que tem a instrução jump. A instrução jump, o primeiro ciclo de clock é igual. No segundo ciclo de clock, a jump não faz nada, só decodifica. No terceiro ciclo, ela já consegue desviar. Ela não usa nenhum registrador. Ela pode pegar simplesmente os 26 bits daqui, deslocar para a esquerda e depois pega 4 bits mais significativos do PC e completa 32 bits.
E aí o que vai acontecer? Esse dado aqui já vem direto para o PC e ele dá um PC write. Mas tem várias maneiras de implementar essa unidade de controle, que é o que a gente vai ver agora. Como é que é feita a unidade de controle? Bom, depende da instrução e do passo que está sendo executado. Cada sinal de controle vai ser ligado ou não. Nesse circuito que a gente viu aqui são sinais parecidos, né, que a gente tinha antes, para a escolha de para onde vai o caminho e se a gente vai salvar ou não os dados. A gente vai especificar uma máquina de estados finito, ou a gente vai implementar a nossa máquina, a nossa unidade de controle com um microprograma. Eu não vou dar todos os detalhes sobre microprograma. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem acessar o apêndice do livro que tem essa informação. Tá? Então a implementação microprograma vem da especificação. A gente vai ver um exemplo dessa unidade de controle que é mais simples. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o diagrama da máquina de estados. Algumas indicações. Dentro das bolinhas tem os sinais de controle. Quando o sinal de controle não é mencionado, significa que nesse estado ele é um don't care. Não interessa se vai ser usado ou não. Se ele tiver apenas o nome do sinal de controle, significa que ele está com valor 1. Tipo, IRWrite está ligado, se não tem nenhuma indicação. Se ele tiver a indicação do valor, é o valor que está indicando. Então, por exemplo, no primeiro ciclo de clock, a gente está buscando a instrução, é naqueles 5 passos, né? Esse aqui é o primeiro passo. Tentem olhar lá no diagrama depois esses sinais de controle e confirmem lá o que está acontecendo. Mas está acontecendo tudo isso daqui para fazer o quê? A busca da instrução na memória e somar PC mais 4. Esses sinais aqui são feitos para buscar o dado na memória, a instrução na memória, e também somar PC mais 4. Aqui é o segundo passo, que é decodificação da instrução e busca dos registradores. Então apenas esses sinais de controle são necessários. Aí no terceiro estado, a gente já decodificou a instrução, a gente vai desviar conforme o tipo de instrução. Se for um jump, ó, no terceiro ciclo, ele já salva o dado no PC e pronto, acabou a instrução. Se for um branch, ele faz a comparação dos registradores e desvia ou não. Se for um tipo R, ele vai fazer a operação aritmética ou lógica nesse terceiro passo. E se for uma load ou store, aqui, né, ele vai calcular o endereço. No quarto passo, se for do tipo R, salva o dado na memória, o resultado, no registrador, melhor dizendo. Se for do tipo store, salva o dado do registrador para a memória. Se for do tipo load, busca o dado na memória. E no último passo do load, salva o dado que foi buscado na memória no banco de registradores. Quantos bits de estado precisa para especificar essa máquina de estados? Né? Se a gente for ver, a gente tem aqui 10 estados. Com 10 estados, a gente precisa de 4 bits. Isso daqui seria um circuito sequencial que a gente conseguiria implementar com uma máquina de Moore, por exemplo. Que os sinais de controle seriam as saídas, elas dependem exclusivamente do estado atual e não da entrada. A gente pode fazer assim. E pode fazer quebrando mesmo, usando só esses sinais que são importantes. Como a gente implementa uma máquina de estados? Aí tem duas maneiras. Tem como você utilizar lógica mesmo, né? Além da implementação original, que você faz só a lógica da máquina da unidade de controle combinacional mesmo, ou você pode fazer uma sequencial que você tem um registrador de estado, você vê qual estado da sua máquina que você está, com 4 bits, né, que a gente viu no slide anterior, e a gente vai andando aqui conforme o upcode que está aparecendo e gera os sinais de saída. Isso aqui pode ser feito, por exemplo, numa PLA, esse código. Ou a gente pode ter alguma coisa mais sofisticada, que chama microprogramação. Esse cara aqui é como se fosse uma CPU dentro da CPU. Você tem aqui memória, que é uma memória que é uma tabela que vai indicar, dado uma instrução,
qual é o sinal, qual é a saída esperada. Você tem um microprograma, um contador de microprograma. E aqui você tem um programa mesmo que você vai executando. Então você indica aqui qual que é a instrução atual, ele te dá a saída que vai controlar a CPU efetivamente. E também, dada a instrução atual, você vai saber qual é o próximo endereço que você vai acessar desse programa. Você vai poder andar, né, tipo assim, o branch executa a instrução 1, 2, 3, aí você pula para buscar a instrução de novo. Você tem um código efetivamente aqui dentro. E essa é a definição de microinstruções, né? A microinstrução, então, um microcódigo, é um código utilizado para implementar a unidade de controle do processador. Por isso que ele chama micro, né? Porque o processador ele executa instruções, a unidade de controle ela executa microinstruções. Quando que isso aqui é necessário? Quando você tem instruções mais complicadas, tá? Se vocês têm uma arquitetura CISC, por exemplo, você tem 1 milhão de instruções diferentes. É muito complicado você fazer um circuito combinacional efetivo, que seja eficiente, melhor dizendo, que dê todos os sinais de controle bonitinho. Então você vai ter que ter isso daqui, você acaba usando memória para isso. Esse slide traz as vantagens e desvantagens das duas implementações que nós vimos. A primeira com a PLA, com uma memória que simplesmente é uma matriz que, dada a instrução atual e o estado, ele gera qual vai ser um sinal de controle. E o outro, ele é aquele microprograma. Quando você usa aquela matriz, o que vai acontecer é que você precisa identificar para cada possível estado e instrução, mesmo que um estado não ocorra naquela instrução, você precisa identificar o que vai acontecer. Ele é mais rápido, que ele é simplesmente uma tabela. Você vai, bate o valor, vê o resultado. Só que ele ocupa absurdamente mais espaço por questão disso. Por exemplo, nesse caso da VAX aqui, que na época guardava 400K, que era muita coisa. E a microinstrução, ela ocupa menos espaço, mas ela é mais lenta, porque você tem uma mini CPU rodando ali. Qual é o histórico da arquitetura CISC? A arquitetura CISC, ela, como por exemplo os chips x86, elas resolveram colocar tudo numa memória ROM ou RAM, que seria, ela carrega lá as microinstruções e executa em microinstruções, porque é muito complicado de você implementar tudo na mão. É muito difícil. Tá? Ela tem algumas vantagens. Você pode inclusive trocar lá o conjunto de microinstruções para executar melhor o seu programa. E é mais fácil de você adicionar instruções novas, você atualizar o seu conjunto de instruções. Hoje em dia ninguém mais faz isso, a gente acaba usando um chip que fica sem esse microcódigo, não usa mais uma memória externa para isso.